Aí, vamos aplaudir a banda Tulipa. Está no ar o programa Fala Jovem pela TVA, ao vivo para toda Santa Catarina, onde você pode sintonizar a TVA da sua cidade aí através da NET. Hoje estamos presentes em Porto União, na UNC, Universidade do Contestado, para discutir com os acadêmicos aqui da universidade o tema A Guerra Fiscal entre Paraná e Santa Catarina. Daqui a pouco nós vamos fazer um bate-papo aqui com a banda Tulipa, mas antes vamos apresentar os nossos convidados do programa de hoje. Deputado estadual Maurício Scudlack. Deputado, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao Fala Jovem. Boa noite a todos, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Eu que sou nascido aqui na região, nasci em Canoinhas, com 1 ano de vida vim morar em Porto União, morei até os 8 anos, isso há uns 15 anos atrás, né? E depois eu fui a Canoinhas e desci a Itajaí fazer a faculdade, então depois a carreira profissional e política. Mas eu sou daqui, uma satisfação estar o nosso coordenador do curso, o doutor Gustavo, que é nosso amigo, enfim, tantas pessoas, e a única música que eu sei cantar, eles tocaram. Tá, então, fico feliz de estar aí participando do programa e a gente debater essa questão da guerra fiscal entre os estados. Então, mesclando aí a participação dos universitários, das autoridades, das pessoas, num programa alegre, discutindo esse assunto aí que é importante aqui para a nossa região. Obrigado. O programa Fala Jovem é um programa que é realizado pela Escola do Legislativo em parceria com a Assembleia do Estado e, claro, tem como objetivo aproximar os acadêmicos de Santa Catarina do nosso parlamento estadual. Propõe um tema, traz um deputado e aí os alunos, com mais um convidado, fazem, né, aquele tradicional bate-papo aqui do Fala Jovem. Nosso outro convidado é o professor de Direito Tributário da UNC, o professor Marcelo Dalmolin. Eu ensaiei um monte, mas a gente acaba errando. Marcelo, obrigado pela presença aqui no Fala Jovem. Eu que agradeço, Christian. Agradeço o convite, agradeço o deputado, agradeço aos acadêmicos que aqui estão e espero que a gente tenha uma boa noite, um bom programa e que seja bem produtivo. Tá certo. Bom, o tema é esse, tema polêmico, a guerra fiscal entre os estados, entre Paraná e Santa Catarina, até porque Porto União fica justamente numa região que faz a divisa com o estado paranaense. Apelidado até, se eu estiver errado, me corrijam, das cidades gêmeas, né, de Porto União e União da Vitória, isso, né, no Paraná, União da Vitória no Paraná, Porto União aqui em Santa Catarina, separados por um trilho de trem, é isso mesmo? O limite é esse. Portanto, deputado, guerra fiscal entre Paraná e Santa Catarina. A gente já pôde observar diversos temas, você se pronunciando na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, alguns encontros, alguns debates. Como é que está a situação hoje? Qual que é a principal dificuldade hoje que o Estado catarinense principalmente enfrenta nessa guerra? Não dá para dizer que é uma guerra fiscal, mas vem há longo tempo uma diferença de taxação, principalmente em alguns produtos com relação ao ICMS e a tarifação da energia elétrica, principalmente a energia elétrica da área industrial de Porto União. Então, nós temos, inclusive, programado para o mês de fevereiro uma audiência pública aqui em Porto União, provavelmente deve ocorrer aqui na Universidade do Contestado. Nós já tivemos aqui também numa audiência pública sobre segurança pública e nós levamos esse problema, discutimos com vereadores, com o prefeito, vice-prefeito, inclusive o prefeito e vice eleitos nos procuraram aí de Porto União, alegando que algumas empresas deixam de se instalar em Porto União em razão da guerra fiscal, pelo menos da diferença tributária. Em alguns produtos, pelo que nos foi apresentado, a diferença chega a ser significativa. Por exemplo, o exemplo que eu recebi ali, 5 mil litros de etanol, o imposto em Santa Catarina chega a R$ 1.900, 1.800, quase 1.900, enquanto no Paraná há em torno de R$ 900. Então, quase R$ 1.000 de diferença entre o Paraná e Santa Catarina. Alguns produtos, a taxação do ICMS
também tem uma diferenciação. Nós já levamos esse assunto, o Christian falou aí, debatemos na Assembleia Legislativa, conversamos com o ex-secretário da Fazenda e também presidente da Celesc, hoje o Antônio Gavazzoni. Ele já conhecia o assunto já tinha sido debatido. Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, Santa Catarina oferece alguns incentivos às empresas, Prodec e outros benefícios, que no final haveria uma compensação. Mas aqui, o que a gente vê, o que o empresário vê, o que o tributarista vê, o que o cidadão sente, é essa diferença existente. Então, nós temos que encontrar, nem que seja, como a gente sugeriu, a criação tipo de uma zona franca, vamos dizer, que nos municípios limítrofes, que é o caso Porto União, União da Vitória, que é o trilho do trem, Mafra e Rio Negro, que é o rio, Barracão e Dionísio Cerqueira, que é uma rua que faz a divisa, que nesses municípios se encontrasse uma solução a fim de que o nosso cidadão não tivesse uma taxação maior e o nosso empresário não deixasse de investir em razão dessa diferenciação. Então, mais ou menos, acredito que é esse o problema que foi levantado e que nós, como deputados, a Assembleia Legislativa é a casa do povo, é a casa dos debates, das discussões, vai ter que encontrar uma solução e, através de projeto de lei ou de alguma regulamentação da Secretaria da Fazenda, encontrar a solução para corrigir essa distorção. Professor, a gente conversou fora do ar com relação até a um assunto que surgiu com relação a indústrias, a empresas especializadas na venda de eletrodomésticos, no caso. Aqui, em Santa Catarina, União da Vitória, praticamente não existe, né, empresas vendendo. Né, é uma cultura, a gente até conversou fora do ar, é mais uma cultura que se estabeleceu entre as duas cidades. As pessoas já estão acostumadas aí na União da Vitória, em União da Vitória, para comprar e, enfim, abrir o mercado. Assim, Christian, você tem dois fatores. Um fator histórico-cultural, né, ao longo do tempo, a maior parte da atividade econômica acabou se concentrando no município de União da Vitória. E outra, diz respeito, como o deputado bem salientou, com relação a diferenciais de alíquotas. Porque o ICMS que o cidadão, que o contribuinte paga ao adquirir um produto, ele é um só. Tanto no Paraná, quanto em Santa Catarina, em União da Vitória, em Porto União, ele vai pagar a mesma alíquota por um determinado produto. O problema é que o comerciante, ao adquirir esse produto, ele pode ter um crédito maior ou menor do ICMS. Porque a gente tem que lembrar que o ICMS tem algumas peculiaridades. O ICMS é o tributo mais importante do país. O maior volume de arrecadação na República Brasileira é com relação ao ICMS. Ele responde por cerca de 23% a 25% do volume de tributos arrecadados. E ele é um tributo sobre o valor agregado. Ou seja, aquele tributo que é pago em uma determinada operação, que é pago, por exemplo, pela indústria, ele é abatido do tributo que será pago pelo comerciante. Cada estado tem uma política fazendária e uma política tributária diferentes, facilitando a apropriação desse crédito ou restringindo. E, no nosso caso aqui, o Estado do Paraná tem uma política de apropriação de créditos mais flexível e mais favorável, mais vantajosa ao comerciante. Tá certo. Bom, o programa Fala Jovem visitando a Universidade do Contestado em Porto União, Santa Catarina, bem na divisa com o Estado paranaense. Antes eu quero conversar com o deputado sobre a questão, a proposta, né, da alíquota do ICMS, aquela redução, né, de 1% ao ano, no caso, né, para depois equilibrar a balança daqui a 4 anos, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. Existe uma proposta assim. Não? Como é que está essa questão aí, professor? Existe um procedimento fiscal que está correndo no Conselho de Política, no Conselho Fazendário, que é o CONFAZ. O CONFAZ é um órgão nacional que reúne os secretários de Fazenda de todos os estados. E nós temos uma norma de Santa Catarina que prevê que as importações feitas nos portos de Santa Catarina pagam um ICMS de 4%, mesmo de bens destinados ao comércio.
Essa legislação estadual ela foi contestada por vários outros estados no âmbito do CONFAS. E a proposta de Santa Catarina é de que as alíquotas se igualem em todos os portos do país, mas que essa equalização das alíquotas se dê num patamar de 1% ao ano, para que dê tempo de que cada estado, de que cada empresa possa, dentro da sua realidade, se adequar ao novo sistema. Porque você imagine o transtorno de uma indústria, de um comércio, de uma operadora de comércio internacional, de você, do dia para a noite, passar de uma alíquota de ICMS de 4% para 12%. Tornaria inviável algumas atividades econômicas. Quer falar alguma coisa, deputado, sobre isso? Eu acho que isso aí tem a ver com aquela resolução 72 do governo federal, agora há pouco tempo, e Santa Catarina tem, em alguns itens, perdido muito em arrecadação. E essa mudança, como bem disse o professor Marcelo, tem que ser gradativa, ela não pode ser uma mudança repentina, tanto para o Estado, pelo que tem de limite de arrecadação, que já é quase todo ele comprometido. O governo federal agora, quando dá a redução do IPI, é bom para todo mundo, mas os estados e municípios são os penalizados, tiveram queda na arrecadação com o retorno desses impostos. Então, tem que ocorrer, e realmente é bom que se tenha essa proposta, até para quando a Comissão de Finanças estiver aqui, na audiência pública, para levarmos uma proposta, então, gradativa de alteração da alíquota. O programa Fala Jovem vai ao ar para todo o estado catarinense. Se você perdeu algum programa, perdeu o programa, ligou a TV agora, pegou o programa pela metade, pode dar um pulinho lá no site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o site está no seu vídeo, e lá nós temos o link de todos os programas Fala Jovens, bem como o link também de toda a programação da TVL. Temos uma pergunta lá no fundo, seu nome, seu curso que você é envolvido, por favor. Ok. Boa noite, deputado. Professor Otto, Universidade do Contestado. Quero agradecer a gentileza de vocês estarem aqui conosco. Me preocupa essa questão de fazer com que o Brasil se torne um país competitivo. Eu acho que discutir 12%, 17%, guerra fiscal, o que o governo está fazendo para nos apresentar uma proposta que seja mais convincente e fazer com que a infraestrutura desse país possa ser uma infraestrutura coerente, né? E que possa dar resultado para que nós possamos exportar e sermos competitivos a nível mundial. Eu vejo que o ideal era isso. Nós termos a nível de Brasil, acho que o professor tem maior conhecimento até nessa área, nós tivéssemos uma tributação só, até pelo... Você compra, tem um crédito, quando você vende, você tem outro imposto, e que fosse unificado a nível de Brasil. Falou em infraestrutura, eu vim aqui, a gente vê a rodovia Canoinhas a Porto União, aí, que quase toda semana é falar na Assembleia, isso aí tem custo, isso aí implica no preço do produto que nós pagamos, porque é uma rodovia que precisa ser recuperada. Mas algumas coisas nós podemos mudar. O impostômetro, que eu acho que é lá que eles ficam calculando, o Brasil, se não me engano, é uma das maiores arrecadações, ou pelo menos do maior imposto, quase a nível mundial, que é cobrado de produtos, que é cobrado de imposto de renda, que é cobrado do cidadão, enfim. Nós concordamos com isso. Algumas coisas têm que ser resolvidas a nível nacional, a nível de Congresso. E, claro, o governo nunca quer perder nada. É uma guerra entre quem paga, quem recebe e na aplicação desses recursos. Mas, então, eu vejo como importante esse debate as coisas que nós pudermos resolver a nível de Estado aqui resolver, e o ideal seria que nós tivéssemos uma política fiscal única a nível de Brasil. Não sei se seria isso, professor. Um dos problemas do ICMS é justamente nós não termos uma uniformidade de legislação. Cada estado tem a sua legislação, nós não temos uma regra que valha para todo o país. E por que até hoje não se chegou a um consenso em nível nacional? Porque
há uma grande dicotomia entre estados produtores e estados consumidores. A exemplo da recente discussão dos royalties do petróleo. O ICMS, como eu disse, ele é um tributo sobre o valor agregado. Então, se o Sul aqui vende uma determinada mercadoria para o Nordeste, o Estado de Santa Catarina recebe 7% da alíquota, 7% do valor da mercadoria fica com o Estado de Santa Catarina. 11% fica com o Estado que recebeu a mercadoria e vai vender ela no supermercado. Então, não se chegou ainda a um consenso em qual é o equilíbrio do destino desse valor arrecadado entre estados produtores e estados consumidores. E é esta falta de consenso que acaba gerando essas distorções. O programa Fala Jovem é realizado pela Escola do Legislativo. E o próximo programa nós poderemos estar realizando aí na sua cidade. É só entrar em contato com a Escola do Legislativo, o e-mail aparecendo no seu vídeo, ou entre em contato no 483221-2828. Conversa lá com a Deise, com o Viel, e o próximo programa, quem sabe, nós estaremos realizando aí na sua cidade. Temos mais uma pergunta aqui. Seu nome e o curso que você é envolvido, por favor. Boa noite, meu nome é Leia, eu estou cursando Direito, estou na 9ª fase. Eu trabalho numa indústria de bebidas alcoólicas. Então, a questão do ICMS da bebida alcoólica é o mais elevado, né? Hoje a gente está com uma dificuldade grande em relação à substituição tributária, porque entrou a substituição tributária para bebidas quentes em Santa Catarina. E no Paraná não está sendo praticado ainda. O Paraná não aderiu à substituição tributária, né, não assinou ainda o convênio. Hoje, Curitiba, a gente está vendendo muito mais para Curitiba do que o mercado de Santa Catarina está parado, porque a substituição tributária está ali. Então, como que é feita essa adesão, por exemplo, à substituição tributária, que foi feito, né, em Santa Catarina e não foi feito no Paraná? É a Leia? Leia. É Steinegger? Melhor Steinegger do Brasil, né? Produzido aqui em Porto União. Então, é uma indústria aí que é símbolo da nossa região, nacional do nosso município. Normalmente, essa questão ela acaba sendo discutida, Leia, pelos técnicos. Acaba aqui na hora do recolhimento, as empresas debatendo aqui com os próprios agentes da Receita Estadual, eles normalmente levam esse problema à Secretaria da Fazenda e é lá que tenta se encontrar uma solução. Quando isso não ocorre, aí normalmente as partes procuram os deputados resolver de uma forma política, já que tecnicamente não se chega a uma solução, não se chega a um consenso. Então, foi isso que aconteceu aí nessa chamada guerra fiscal aí, que chegou agora aos deputados. Então, esse é mais um assunto para levantarmos, para levarmos à Assembleia Legislativa e discutirmos também com os técnicos de governo da área da Fazenda qual a solução. E, através de uma resolução, ou de uma portaria, ou, se precisar de lei, fazer a correção dessas distorções. Então, o assunto é bom, o programa já levanta o problema para que nós possamos discutir. Primeiro com os técnicos da Fazenda, não resolvendo, acaba indo para a Assembleia, que busca encontrar uma solução para as partes, principalmente. Né? E, novamente, né, deputado, o problema da substituição tributária, do recolhimento antecipado de ICMS na indústria, não é em si nem bom nem ruim. O que é ruim é que não seja uniforme no território nacional. Se a regra fosse igual em todos os estados, não haveria nenhum problema de competição. Então, novamente, o problema é um pacto federativo que permite uma legislação de ICMS para cada estado da federação. Até porque nessa queda de braço, a gente de Santa Catarina sempre vai perder, deputado? Sempre perde? Exatamente, até porque se falou aí, tem um estado produtor, ainda que nós temos um estado forte, com uma indústria forte, uma produção forte, mas aí nós vamos competir com o estado de São Paulo, por exemplo, é inviável, né, a injustiça fiscal que vai ocorrer. Então, o ideal era encontrar um meio termo, efetivamente, para que nenhum estado viesse a ser prejudicado,
e nenhum cidadão automaticamente, né? Nós entramos nesse detalhe, nessa questão das bebidas, e o senhor citou antes ainda a questão da energia elétrica, né? Essa é uma questão que, principalmente, cada vez está mais presente, e essa briga que veio, acaba trazendo esse nome de guerra fiscal, que ninguém costuma dizer, né, trazer essa nomenclatura guerra, mas, enfim, tem essa guerra fiscal, principalmente com relação à energia elétrica. E principalmente, vamos dizer, Porto União já é um grande município de Santa Catarina, mas se fosse numa Joinville, numa Blumenau, aí o problema, claro, já teria sido levantado se fosse a divisa com um município desse. Então, talvez, por serem municípios menores, mas que o governo do Estado está procurando, buscando novas empresas para investir, para ajudar no desenvolvimento dessa região, e nós temos esses empecilhos. Então, é importante que o Estado corrija essa diferença. Na energia elétrica, eu também recebi o cálculo, e até tinha no material ali, eu acho que é em torno de 1 milhão de quilowatts. Eu, né, não conheço bem essa parte técnica da energia elétrica, mas enquanto no Paraná daria em torno de R$230 mil, aqui daria 30 mil a mais em Santa Catarina. O mesmo consumo, uma mesma empresa, se está instalado no Paraná e se está instalado em Santa Catarina, num consumo, vamos dizer, ali de 1 milhão de quilowatts que eu vi, daria uma diferença em 200 mil, quase 30 mil reais a diferença. Então, é muito grande a diferença para as empresas. E, primeiro, não vai se instalar. Se já está instalada e a mudança para outro estado é muito difícil, vai ter que embutir isso no custo do seu produto. Perde competitividade, né? Os outros estados vão ter melhor preço para a venda, então o Estado vai ter que corrigir, sim, essa diferença. Ou se encontra um entendimento a nível nacional, ou nas nossas divisas aqui, pelo menos, nós temos que encontrar para até facilitar o desenvolvimento do nosso Planalto Norte, porque com essa diferença seremos sempre prejudicados. Tá certo. Temos mais uma pergunta aqui, seu nome, o curso envolvido e a fase também, que eu acho que a maioria dos alunos são cursos, curso de Direito, né? Mas pode ser que tenha não sei, tem alguém que não é do curso de Direito aí? Não, né? Então são todos, não vou mais perguntar o curso, só a fase do curso de Direito que está envolvido e o nome. Boa noite, meu nome é Gília, eu sou advogada. E, deputado, eu queria saber se tem alguma medida que a Assembleia possa tomar ou que ela esteja tomando para acabar com essa guerra fiscal, ou diminuir os efeitos dela, pelo menos? A Assembleia, como eu disse, a própria Comissão de Finanças já quer fazer uma reunião aqui. Nós temos lá as nossas limitações constitucionais, o que pode ser de iniciativa do Legislativo e o que não pode ser, que tem que ser de iniciativa do Executivo. Então, mas a Assembleia, com certeza, é o ponto de solução, de encontrar o meio termo, de encontrar a melhor forma e resolver. O governo tem maioria na Assembleia. Então, quando, por exemplo, agora nós temos aí algumas questões salariais, e que eu digo que o governador Raimundo Colombo acertou ao estabelecer uma data base para dar o reajuste para todos. Porque nós ficamos naquela história de faz um entendimento com a saúde, daí um com a educação, e daí nós temos muitas injustiças salariais. Então, tem que corrigir, ter uma data base. Mas, quando uma categoria reivindica algum benefício, ou quando o contribuinte ou as empresas vêm querer a redução do imposto, nós temos uma reunião com os técnicos, e os técnicos conseguem sempre provar que, se fizer aquela mudança, o dano ao Estado é muito grande. A arrecadação já está no limite prudencial e tal. Mas a Assembleia tem, sim, como chamar esse problema, discutir com os técnicos e buscar uma solução. Claro que a participação dos técnicos de governo, aprovando ou não, é muito importante, porque depois o ônus
pelo fechamento de conta, pela queda de arrecadação, acaba ficando com o executivo, acaba ficando com os técnicos lá. O programa Fala Jovem agora vai ouvir o som da banda Tulipa. O deputado tinha uma pergunta, né, para fazer para a banda, deputado. Pode ficar à vontade. Não, eu perguntei se a banda era nossa aqui do Planalto Norte ou se veio de Florianópolis acompanhando aí a nossa equipe do Parlamento Jovem. Não, nós somos todos aqui de União da Vitória e Porto União. Todos cursamos o curso de música, licenciatura em música aqui na UNC. Agora, o som da banda Tulipa. Coisa mais linda, mas cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe
a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Aí, som da banda Tulipa. São acadêmicos aqui da UNC, Universidade do Contestado, acadêmicos do curso de música, é isso? Isso, licenciatura em música. E também tem a banda Tulipa, uma banda de baile, né? É, uma banda de baile de formatura e casamento. Ah, certo. Daqui a pouco nós vamos fazer um bate-papo, saber como é que está a agenda da banda, conversar mais, enfim. Mas agora nós temos uma pergunta já aqui, lá no fundo. Seu nome, seu curso não precisa. Seu nome, fala, jovem. Meu nome é Robertson e gostaria de fazer uma pergunta ao senhor deputado com relação a essa guerra fiscal. Por que levou tanto tempo para a Assembleia Legislativa tomar alguma providência com relação a nossas cidades gêmeas, tendo em vista aí que vários são as lojas, comércios que geram a economia, que movimentam a economia da cidade vizinha, enquanto a nossa cidade ela é deserta com relação a esse aspecto. E também com relação às estradas, o senhor vivenciou há poucos instantes que chegou em Canoinhas a Porto União, é o pior trecho da viagem. União da Vitória e Porto União ficam, parece que, isoladas do Estado. Também gostaria de saber qual que é a providência, se há alguma providência que o Estado vai tomar com relação a essas situações. A gente trabalha em muitas áreas na Assembleia Legislativa. E o que acontece quando chegam os reclamos é que nós tomamos conhecimento. Como eu disse, esse problema já foi levantado aqui pela Associação Comercial, pelas autoridades políticas, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal, já levaram para técnicos, já fizeram reunião, tentaram discutir, mas não conseguiu-se chegar a um consenso, principalmente pela questão, o Estado quer arrecadar, encontra dificuldade para fazer um tratamento, vamos dizer, diferenciado, se fosse aqui para a região, o que mudar aqui vai mudar para todo o estado de Santa Catarina. E a pergunta do Robertson, deputado, ela coloca exatamente a situação entre o contribuinte e o Estado. Por quê? De um lado, o contribuinte quer pagar menos tributo, mas do outro, quer que a estrada esteja boa, quer que o serviço público funcione. E na administração pública, a gente não tem almoço grátis, não tem milagre. Para tudo que o Estado faz, precisa de dinheiro. E não é vamos fazer isto, isto, isto. O deputado acompanha de perto. Ou o Estado faz isto, ou isto, ou isto. Tudo ele não consegue. Então, é difícil você compor, de um lado, o interesse de pagar menos tributo e, do outro, o interesse de ter um serviço social, um serviço econômico, um serviço estatal mais pujante. O professor Otto falou a questão que o Brasil cresce pouco, né, em comparação com outros países. O Brasil cresce pouco em comparação, por exemplo, com a China. Mas a China não tem proteção ao trabalho, não tem proteção à infância e adolescência, não tem proteção ao meio ambiente. Eles vivem numa situação social caótica. E o Brasil adotou um modelo de bem-estar social. E isso você só consegue manter com esse tipo de carga tributária, que é similar à carga tributária ao dos países europeus, muito embora não o serviço público. Acho que não foi respondida a questão das estradas, né? Desse trajeto que o senhor fez, presenciou ali aquele trecho de Canoinhas. Muita dificuldade hoje o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, enfrenta com relação à questão das rodovias estaduais e federais, né? Exatamente. Nós temos muitas rodovias no Estado com problemas. Há poucos dias eu levantei uma questão das reformas que se faz nas rodovias e que dali 90 dias o problema está lá. Passou 3, 4 caminhão, já fez aquela valeta, já está com o problema. E eu vi agora que o Ministério Público Federal ingressou com uma ação na rodovia 282, que há menos de 4 meses foi concluída uma recuperação da rodovia e ela já apresenta vários problemas. Então, nós temos que tratar com zelo, efetivamente, o dinheiro público. Nós sempre tivemos também um problema ali de Mafra-Canoinhas. Agora, de Mafra-Canoinhas foi recuperado, está tranquila, está muito boa a estrada.
e esse trajeto de Canoinhas a Porto União é o trajeto que precisa, e, segundo o secretário do DEINFRA, no cronograma apresentado, está entre as obras que vão para a recuperação em 2013. Programa Fala Jovem visitando o município de Porto União, na Uniceu, Universidade do Contestado, discutindo o tema guerra fiscal entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Temos mais uma pergunta aqui. Seu nome, fala, jovem. Meu nome é Gustavo e a minha pergunta ela é bem direcionada. Como foi já arguído ali os problemas dessa questão de não ter essa equiparação tributária entre um estado e outro, qual seria a real possibilidade dessa equiparação direcionada a essas cidades? Qual é a possibilidade jurídica real dessa equiparação, se existe e se há possibilidade dessa mudança? É exatamente o que eu falei ali, estabelecer uma zona franca, uma área comum ali entre os dois estados, porque para ter a mudança das alíquotas e até entre os estados, o ideal e o normal teria que ser aquele que cobra mais deixar de cobrar. Ele não quer, ele até concorda que o que cobra menos aumente a sua alíquota para cobrar. E aí acaba no mesmo destino que é o cidadão. Eu vejo que é possível, eu vejo que uma medida excepcional, justificando razão de buscar o desenvolvimento dessas regiões, nós teríamos que ter essa liberdade de estabelecer alguns municípios incluídos numa tarifação diferenciada. O professor pode nos dizer aí legalmente, acredito que há a possibilidade do enquadramento, que não teríamos essa dificuldade, né? Eu acredito, deputado, que a dificuldade seria as outras regiões não quererem o mesmo benefício e isso acabar parando nos tribunais por uma questão de uniformidade geográfica. A lei tributária ela tem que ser uniforme no território onde ela é aplicada. Porque, vamos dizer, coloca Porto União, Canoinhas vai reclamar que está próximo e que também teria o mesmo direito, aqui os municípios mais perto, Irineópolis, Calmon, Matos Costa, né? Então ficaria... Os advogados tributaristas gostariam bastante, teriam bastante serviço. Tá certo. O programa Fala Jovem, em Porto União, discutindo a guerra fiscal entre Santa Catarina e o Paraná. Se você perdeu algum detalhe do programa, entra no site da Assembleia Legislativa. Digita lá, www.alesc.sc.gov.br. Lá tem o link de todos os programas Fala Jovens, bem como, claro, a programação dos demais programas da TVL. Ou, ao contrário, sintonize a TVL aí da sua cidade. Temos mais uma pergunta aqui. Seu nome? Pois não, meu nome é Arandi. Eu estou terminando agora o 8º período de Direito. Eu vou fazer mais uma constatação. O professor Dalmolin coloca lá uma questão assim muito interessante, quando ele fala que, de um lado, está o Estado querendo cobrar mais e, do outro lado, o contribuinte querendo pagar menos. Pois bem, eu estava esses dias assistindo um programa onde eles estão fazendo um levantamento estatístico que, no ano de 2030, a nossa Previdência Social vai entrar num grande colapso, porque o percentual de receita que vai ser destinado para pagamento de aposentadorias, essas coisas, é muito grande, muito alto. Qual é a solução disso? Vamos ter que mudar na questão de concessão do benefício, ou aumentar a tributação. Aumentando a tributação, a choradeira vai ser maior, vai sobrar menos dinheiro para investir, vai sobrar menos dinheiro para desenvolvimento. Então, essa guerra realmente, um programa como esse aqui, demandaria muito mais tempo e com muito mais que todos nós pudéssemos sair daqui convencidos de uma receita bem razoável. Obrigado. Obrigado. Acho que a guerra fiscal também existe entre o contribuinte, né, e o governo também, né? Vê que os economistas não encontram uma solução. Nós já tivemos até candidato a presidente da República falando que o imposto seria todo 1%, né? Tudo. Então, se abre até espaço para especulação, para saídas milagrosas e tal, para encontrar uma solução.
E é aquela questão, nós temos estados produtor de determinado produto, nós temos, como o professor falou, os portos de Santa Catarina, os estados que têm portos, a própria questão dos royalties do petróleo. O petróleo, eu entendo, é de todos os brasileiros. Daí o estado que tem a sua faixa litorânea, ele diz, não, mas a poluição, o problema é só nosso. Não é só deles, é de todo o Brasil, eu entendo que é igual. Então, até nessa dificuldade dos royalties aí do petróleo, a gente vê quanto é difícil atender e contentar os estados, os municípios na questão da arrecadação. E hoje nós enfrentamos um grande problema. A maior parte da arrecadação vai para a União, vê a dívida dos estados. Santa Catarina tem uma dívida com a União de verbas que vêm para obras. Nós temos que aplicar 12% na saúde. O juro que nós pagamos por ano é 14%. É mais do que tudo que é aplicado na educação no Estado, nós pagamos de juro para a União. Agora parece que está havendo um entendimento que vai ser 4%. Então, isso vai representar uma possibilidade de investimento para o Estado equivalente ao que o Estado investe por ano na educação, que é bastante. O problema de fundo, né, a raiz de todos os problemas, tanto na questão tributária quanto na questão do petróleo, a guerra fiscal, é uma velha máxima da economia, que diz que, enquanto os recursos são limitados, as necessidades são ilimitadas. Então, tudo aquilo que nós precisamos é mais do que aquilo que o Estado, que o governo consegue arrecadar e consegue viabilizar economicamente. Bom, vamos ouvir uma música aqui com a banda Tulipa. Vamos primeiro conversar, saber um pouquinho como é que está a banda. E vocês têm uma banda de música, né? Tocam em bailes, casamentos. Como é que está essa... Como é que é o teu nome? Hugo. Falar com o Hugo aqui. Hugo, explica pra gente como é que está a agenda. O pessoal que quer conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, tem um local lá para conhecer, tem o Facebook, tem uma divulgação. Fica à vontade. Sim, tem o Facebook, Banda Tulipa Porto União da Vitória. Ali lá não tem guerra fiscal, né? Tudo junto, misturado. Banda Tulipa Porto União da Vitória, ou pelo telefone 4291114939, ou até mesmo aqui pela UNC, qualquer um dos professores do curso de licenciatura em música vai conseguir achar a gente. Hoje nós estamos em 3 aqui, nós 3 fazemos parte da banda e os 3 cursam o curso de licenciatura em música. Presenta aí também. Fabrício no trombone, Francesco ali no violão, e ao total somos em 12 integrantes da banda. E agora, final do ano, a gente entra numa jornada. Até eu estava olhando agora aqui para os piados dizendo, meu Deus do céu, os piados estão lá montando som, tem que passar som, tem que acertar. Então, no final do ano, a coisa aperta bastante. Tem carnaval, gritos de carnavais, revirada do ano, Natal. É os meses que mais acontece bastante formaturas aqui em União e Porto União. Então, a banda... Essa época que o bicho pega. Vamos ouvir uma música então? Eu vou pedir vou quebrar o repertório de vocês. Vou pedir Asa Branca.
Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ó Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei, ó Deus do céu, por que tamanha judiação? Aí, Banda Tulipa. Obrigado. Aqui em Porto União, na Universidade do Contestado, a UNC. Música boa, né? Diferente, né? É bom a gente ouvir música boa, né, deputado? Muito, muito boa aí. É bom. Parabéns aí ao grupo, à banda aí. E a faculdade, a universidade, né? Pelo curso aí de música, muito bacana, né? Na região, a única universidade com o curso de licenciatura em música. Bom, muito bom. Vamos pedir mais mais palmas para a banda aí, por favor, porque parabéns mesmo. Deputado, o senhor quando era mais jovem, deputado, que tipo de música que o senhor costumava ouvir? Na nossa época aí, eu acho que eu sou bom dançador de valsa ainda, né? Mas da região aqui é mais ou menos isso, não chega a ser tanto a gauchesca, né? Então aqui é uma região ainda que pega um pouco do Paraná, um pouco de São Paulo, né? Então até eu tinha um cunhado que tinha uma banda e o meu sonho era ser baterista, mas não deu certo. Né? Não deu. Eu tinha uma banda também, eu cantava, né? Eu tinha, né? Viu que também não deu certo, né? Que tipo de música você costumava ouvir? Olha, eu tive a felicidade de ser jovem nos anos 80, então assisti o boom do rock nacional e ainda tenho saudade de algumas bandas. Tá certo. O programa Fala Jovem, temos mais uma pergunta ali, seu nome. Fala, jovem. Boa noite, deputado. Meu nome é Luiz, faço o curso de Direito aqui e sou empresário. Já tenho mais ou menos uns 30 anos de indústria e acompanho de perto essas questões. Com relação a essa sistemática de adotar para algumas indústrias apenas, por exemplo, a indústria automobilística, a linha branca, a linha, por exemplo, agora, por último, da construção civil, não parece uma coisa assim muito para alguns apenas, sendo que o que comanda realmente o nosso Brasil hoje é a pequena indústria, né, vamos dizer assim, não chega até o pequeno empresário. Como é que você vê isso? Olha, eu entendo que deva ser uma tendência, porque começa a prorrogação do benefício e se prorroga tanto e é possível administrar dentro dessa mudança, dessa exceção, ela pode se tornar definitiva. E até porque a equipe econômica e a própria sociedade vê que os resultados são positivos. Tem conseguido manter a economia aquecida, né? E o Estado, se nós formos verificar, a União como um todo, não tem tido problema de arrecadação, tem investido, tem conseguido manter aí a infraestrutura a nível nacional. Então, eu acredito que possa ser um projeto para ficar definitivamente. E até porque, quando houver o corte, nós certamente teremos problemas. Olha, eu não sou tão otimista quanto o deputado que acha que é uma tendência que veio para ficar a redução das alíquotas. Até porque eu acompanho anualmente os estudos tributários da Receita Federal e o Brasil vem num longo viés de aumento da carga tributária, não de diminuição. Para que você consiga fazer uma diminuição da carga tributária, para você aumentar a base arrecadatória e diminuir a concentração arrecadatória, nós precisaríamos mudar o foco da tributação no país hoje, que é sobre o consumo, e transferir ele para a renda. Só que o custo operacional e administrativo para mudar essa base arrecadatória é muito grande, e o Brasil não tem condições de adotar ainda. Então, esse é um dos entraves.
Programa Fala Jovem, um programa realizado pela Escola do Legislativo, e você pode levar o programa aí para a sua cidade. Entre em contato com a Escola do Legislativo e o próximo programa Fala Jovem, nós estaremos aí no seu município. Professor Marcelo Boldori, se eu não estou enganado, tem uma pergunta. Boa noite. Inicialmente eu quero cumprimentar a Escola do Legislativo e agradecer como cidadão catarinense a oportunidade de trazer a Assembleia Legislativa para perto de nós. Isso é muito importante. E, falando em Assembleia, quero cumprimentar o nosso deputado Maurício. Obrigado pela sua presença. Nós não poderíamos pensar na possibilidade de vincularmos as alíquotas com base ao índice de desenvolvimento humano de cada região. Como, isso eu falo diretamente voltado à nossa região, porque nós temos, o Planalto Norte de Santa Catarina tem um dos menores IDHs do nosso estado. Então, seria uma forma de nós tratarmos de uma forma desigual os desiguais, e com isso nós conseguiríamos um desenvolvimento melhor, trazendo uma quantidade de empregos, de indústrias, de empresas. Então fica a pergunta, é possível? E se é possível, fica a minha sugestão à Assembleia. Obrigado. Eu entendo que até com um orçamento regionalizado poderia se beneficiar no retorno desses benefícios, nos investimentos, Então, poderia o Estado, não, vamos dar prioridade a determinadas regiões e lá nós temos que investir um percentual maior da nossa arrecadação. O governo federal fez isso com as verbas da segurança pública. Os estados com menor índice de criminalidade recebiam menos recursos. Quem recebia mais recursos onde tinha maior criminalidade. Daí já havia aquela posição, então nós trabalhamos mais, diminuímos a criminalidade e somos penalizados pelo sucesso das ações. Mas quase sempre não é até o sucesso, também é em razão até da questão social, também muitas vezes a criminalidade. Eu vejo que o retorno é possível, não teria como diminuir a alíquota, vamos dizer, por região, por IDH, o professor vê, até teria uma dificuldade muito grande aí, constitucionalmente, de encontrar um amparo nessa situação. Professor, quer fazer um adendo? Com relação a essa regionalização de alíquotas diferenciadas, como eu disse antes, eu veria dois entraves jurídicos. O primeiro, as ações propostas por aquelas indústrias, aquelas empresas situadas fora desse local, iriam discutir, não, mas o meu mercado consumidor também é limítrofe, também é próximo, e constitucionalmente a nível federal, essa diferença de alíquota também violaria os convênios do CONFAS. Então, para você poder efetivar isso, você precisaria de alterações tanto na Constituição, quanto na legislação federal, quanto na Constituição Estadual de Santa Catarina. Bom, o programa Fala Jovem vai chegando ao seu final. Estivemos aqui em Porto União, onde discutimos a guerra fiscal entre Santa Catarina e o Paraná. Participaram com a gente a Banda Tulipa e também o deputado estadual Maurício Kudilark e o professor de Direito... Opa, aqui, deixa eu pegar aqui para não esquecer. Direito Tributário, Marcelo Dalmolin. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Jovem. Espero contar ainda em uma nova oportunidade com o senhor aqui fazendo parte desse projeto. Obrigado pela oportunidade, parabenizar toda a equipe aí do programa Fala Jovem. Eu confesso que eu estava enciumado, eu não tinha ainda participado do programa, sempre acompanhando, assistindo. E aqui em Porto União, que realmente são cidades gêmeas, cidades irmãs, a rede feminina de combate ao câncer de Porto União, a sede é em União da Vitória, A APAI, que eu conheço a APAI ali, Porto União, que eu sei que atendo, não sei se tem outra, a APAI, tem duas lá em União da Vitória, Então, União da Vitória e Porto União. Então, é uma região que, pelas peculiaridades e pela necessidade de investimento, a UNC faz já esse grande trabalho, mas é importante trazer a Assembleia Legislativa, a gente discutir a questão tributária, por que não se resolve tantos anos sem resolver.
Então, é muito importante esse debate. Eu fiquei muito feliz aí de participar. Parabenizar vocês pelo trabalho que fazem e por levar a Assembleia Legislativa a todos os recantos do nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado. Professor, muito obrigado pela presença aí. Acho que foi um debate bem amplo, né? Foi um debate amplo, foi um debate muito produtivo. E também gostaria de parabenizar a equipe de produção do programa, agradecer ao deputado por ter vindo trazer a Assembleia mais próxima de nós e agradecer a presença dos acadêmicos e da comunidade acadêmica aqui de Porto União. Valeu, obrigado. Bom, gente, ponto final no Fala Jovem. Lembrando que o programa é realizado pela Escola do Legislativo, na parceria com a Assembleia, claro, tem esse objetivo de aproximar os estudantes de Santa Catarina do nosso Parlamento Estadual. Finalizando o programa com mais uma música da banda Tulipa. O que vai tocar agora? Vamos fazer um chorinho na glória. Na glória, tá ok. Então, obrigado pela presença. O programa Fala Jovem volta dentro da programação da TVAL.